Este é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou o Leandro Ramos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. O Juridicast é uma produção da Javali, consultoria especializada em marketing e business development para o mercado jurídico. Por aqui, discutimos desafios reais da advocacia empresarial com quem está na linha de frente da transformação do setor. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que desperta grandes expectativas, mas que ainda causa muita frustração nos bastidores dos escritórios. Por que o CRM ainda não funciona como deveria na advocacia? Contratar uma boa ferramenta resolve? Só treinar a equipe basta? E como vencer a resistência de alguns sócios? E o que de fato diferencia um escritório que extrai valor do CRM de um que só tem um software caro? Para essa conversa, recebo hoje no Juridicast o Leandro Bueno, analista de Marketing Business Development de um grande escritório de advocacia brasileiro. O Leandro está na linha de frente da operação e traz uma visão realista sobre os bastidores, os erros mais comuns e os caminhos possíveis para fazer o CRM funcionar de verdade no dia a dia da advocacia. Leandro, meu xará, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade. É um prazer falar com você aqui no Juridicast. E como você comentou, realmente, a gente tem um grande desafio aí pela frente dentro do escritório de advocacia. Interessantíssimo, né, esse tema, né, Leandro? E quando a gente fala de CRM, é natural a gente associar o CRM à escolha de um software, né? Que por um lado não deixa de ser verdade. Mas a questão que eu trago aqui é, só contratar uma ferramenta resolve o problema do escritório? Poderia ser bem simples assim, né? Contratar uma ferramenta e resolver esse problema. Mas infelizmente não é software. Muitas pessoas têm esse problema mesmo de contratar uma ferramenta achando que vai solucionar aquele problema. Mas infelizmente não é dessa forma. O principal desafio, né, dentro do escritório é tratar a ferramenta como um objeto estratégico, não como uma ferramenta de software. Então, além de utilizar a ferramenta com input de dados, ela precisa ser olhada de forma estratégica, como uma ferramenta importante para tomadas de decisão. E na sua visão, Leandro, quem deve ser envolvido nesse processo de implementação de um CRM no escritório? É uma tarefa do marketing ou ainda da área de TI ou da liderança do escritório? Bom, é uma tarefa em conjunto, Leandro. Eu acho que é uma tarefa que precisa partir da cultura da empresa, então precisa estar todos os colaboradores de forma alinhada para que essa ferramenta seja executada de forma efetiva. E sim, é necessário desde a secretária, os analistas, todos os envolvidos de forma conjunta e cada um com seu respectivo papel. A secretária de forma inicial para alimentar a base inicial dos contatos, os analistas para fazer as devidas análises do sistema, entender quais são a necessidade de cada cliente e o sócio ou o advogado tratar essas informações de forma estratégica e não só se basear no CRM como ferramenta de software. Então, hoje a gente acha que é só alimentar a informação e ter o contato ali como um número. E não, o contato ele não é só um número, ele é justamente isso, ele precisa ser contado como pessoa e para gerir aquele relacionamento. Então, não é só ter o contato, é saber quais estratégias de abordagem, como você vai qualificar esse lead, qual é a necessidade dele, para assim, de fato, você conseguir conduzir essa ferramenta de forma mais efetiva. E, Leandro, é natural quando a gente implementa um CRM numa empresa, aqui no caso um escritório, que você dê um treinamento para a equipe, né? E a grande questão é, apenas um único treinamento é suficiente, né? Ou ainda, o que é necessário para garantir que o CRM seja de fato incorporado no dia a dia da equipe? Infelizmente não é só um treinamento. Esse treinamento ele precisa ser constante com todas as equipes. Então, todas as pessoas que fazem parte desse software, assim, elas precisam estar alinhadas e em constante atualização sobre aquele software, porque sempre tem uma nova versão, sempre tem um novo módulo que é implementado dentro do CRM e todos precisam estar atualizados e entender como aproveitar da melhor forma o software em si. E no caso, né, dos grandes escritórios, como o escritório que você trabalha, Leandro, com dezenas de sócios e áreas, a implementação deve ser feita de forma ampla ou vale começar por uma área específica e depois ir fazendo a expansão por outras áreas, outros sócios? É uma boa pergunta, Leandro. Sim, a gente sempre recomenda iniciar por áreas pilotos. Tá. É melhor mesmo você começar por uma área menor, uma área mais engajada, que você vê que tem essa facilidade com tecnologia e gradativamente você conseguir expandindo essa ferramenta para outras áreas. E tem alguma área que, assim, né,
É evidente que isso vai variar de cada escritório, mas como escolher essa área inicial, né? Bom, Leandro, eu iniciaria por uma área menor. Então você vai fazendo de forma gradativa para fazer o sistema funcionar dentro de uma área menor, uma área piloto, e você consegue ir agregando mais áreas conforme o projeto vai aumentando e ganhando espaço. Então é muito cultural essa ferramenta, assim. Então as pessoas precisam estar alinhadas culturalmente. Então você faz aquele primeiro projeto com uma área menor e vai expandindo esse projeto para as demais áreas até chegar na sua área de maior core, de maior negócio, para implantar de fato para o escritório inteiro. E Leandro, às vezes uma área menor pode também, por outro lado, não ter tanto interesse, né, em ser piloto ou ainda eventualmente ter uma resistência. Então também tem que fazer essa análise, né? Uma área pequena que eventualmente o sócio vê valor nisso, que a equipe vai utilizar, não? Exatamente. Tem esse porém. Não é só uma área pequena. Precisa entender a necessidade do sócio e ver se ele realmente agrega valor àquela ferramenta. Então, parte desse pressuposto que se inicie de uma área menor. Mas se você identificar uma área um pouco maior, mas que tenha sócios mais engajados, então você pode seguir nessa outra veia de uma área mais engajada, de uma área perfeito, que vai te trazer mais retorno, né? E você mencionou agora há pouco um assunto que eu queria aprofundar um pouco mais, que é a questão, né, do envolvimento das secretárias, né? E aí eu queria explorar esse ponto, né? Qual que é o papel das secretárias e também dos analistas e outros profissionais, né, de apoio na alimentação e manutenção do CRM, né? O que dá para o advogado delegar para um terceiro, o que não dá para ele delegar? É muito interessante essa pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida. Qual o papel da secretária dentro do escritório? As secretárias, ela tem esse papel operacional mesmo. Então, elas cuidam das interações com o cliente, de reuniões, e isso precisa estar registrado dentro do sistema, dentro do CRM, para futuras oportunidades de negócio. Então, você precisa entender quais sócios estão em contato com aquele cliente, qual a necessidade daquele cliente e como você consegue fazer um cross-sell ali dentro daquela área. Como assim um cross-sell dentro daquela área? A gente identifica as necessidades do cliente através do CRM. Então, naquela reunião, quais temas foram abordados? Além de M&A, será que o cliente está precisando também de tributário? Será que ele está precisando também de imobiliário? Então, você consegue cruzar informações dentro do CRM e entender a necessidade do cliente através dele. Compreendi, ou seja, né, já usar o CRM para ir avaliando oportunidades de outras áreas, né? Então, eventualmente, se eu implementei o CRM dentro da área tributária, o time tributário está preenchendo, mas pode mapear oportunidades para o trabalhista, para o societário, eventualmente, oferecer serviços dessas outras áreas. É isso, né? É isso mesmo. E você vê, não é só ferramenta. Com certeza não. É a gestão do relacionamento. Então, você vai, através dele, ele é só um meio, né? Através dele, você vai identificar as oportunidades que foram discutidas dentro da reunião e dentro do almoço ou dentro de qualquer outro encontro com o cliente. E o papel da secretária é esse, é fazer esse input operacional dos dados dentro do CRM. Mas você sugere também a secretária fazer o input até do que foi discutido dentro da reunião? Então, na verdade, ela faz o input inicial, né, da reunião e o advogado precisa realmente preencher a forma mais técnica para que o outro advogado que for ler ou que for dar andamento naquele lead ou naquele contato, consiga entender qual a necessidade do cliente e assim oferecer soluções. Tem algum padrão, né? Evidente, né, Leandro, que cada reunião é uma reunião, mas assim, tem um padrão de boas práticas, né? De como que um advogado preenche essa conversa? Sim, a gente sempre busca colocar oportunidades. Então é sempre bom ter dentro dessa ferramenta oportunidades de negócio. O advogado ele precisa ter essa visão bem estratégica para entender quais são as oportunidades, quais são as necessidades daquele cliente. Então o padrão é esse mesmo, Leandro. É colocar dentro dessa ferramenta o que o advogado viu como oportunidade. Muito bem. E uma vez que o CRM está implementado, né, e a equipe treinada, qual que é a importância do acompanhamento contínuo do CRM? Né? O que deve ser monitorado, xará, e mais, né? Com qual frequência? Sim, Leandro. Esse monitoramento ele precisa se manter vivo ali dentro da área de marketing mesmo, que faz essas análises. Então, a gente precisa ter esses indicadores de atualização, fazer o acompanhamento das campanhas, de como esses contatos estão se comportando dentro do CRM. Então, é uma plataforma viva. Ela precisa estar em constante atualização e constante análise, porque não basta você só ter 50 mil contatos dentro daquela ferramenta
e você não ter dados de abertura, você não ter dados de relacionamento. Você precisa entender que o CRM é um organismo vivo e ele precisa desse olhar estratégico e desse olhar cotidiano dentro da ferramenta. Não tem como deixar de fora dessa nossa conversa, Leandro, a questão da inteligência artificial, né? Que é um tema que está presente em qualquer discussão de negócio, sobretudo quando o assunto também é tecnologia. Nesse sentido, a gente tem visto muitos CRMs que agora estão incorporando tecnologias de IA, né? Dentro das suas versões, né? E aí a questão é, na prática, como que a inteligência artificial pode, de fato, ajudar e, ao mesmo tempo, quais são eventuais limites que essa tecnologia traz? Sim, Leandro, a inteligência artificial, ela trouxe muitos benefícios, ela tá revolucionando mesmo esse mercado, tá trazendo relatórios, tá ajudando a identificar padrões de comportamento dos usuários do CRM. Então ela tá trazendo muitas informações bem valiosas. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que a ferramenta de inteligência artificial, ela não substitui o contato humano. Tá. Então, a gente precisa desse relacionamento com o cliente mais ali ao vivo e que o advogado fique próximo desse contato para entender que o relacionamento é uma arte humana e que a inteligência artificial, ela não substitui isso. Interessante. E por outro lado, né, a gente ainda vê, independente de inteligência artificial ou não, ainda uma resistência muito grande, né, de alguns advogados, até sócios, que não querem usar um CRM ou ainda têm receios de compartilhar seus relacionamentos com um escritório. Como lidar com essa resistência, Leandro? Então, Leandro, eu acredito que transparência e confiança são fundamentais. E é preciso mostrar como que esse CRM protege esses dados. Tá bem. Quais os benefícios que os sócios vão ter colocando esses contatos lá dentro. Então, mostrar para ele que ele vai gerar valor e que vai trazer pro escritório como um todo um faturamento melhor, porque você vai conseguir cruzar os dados, você vai entender melhor a necessidade do seu cliente e a partir daí poder oferecer produtos e serviços de forma mais efetiva. Legal. E você acredita, Leandro, que mecanismos de incentivo, como bonificação, pontuação, podem aumentar a adesão ao uso de um CRM? Sim, eu acredito sim. Eu acho que precisam estar estabelecidos KPIs de marketing dentro desse sistema. E funciona. Eu acho que eles precisam estar mensuráveis e apresentáveis de forma visual e mostrar qual sócio é mais engajado, para assim acaba rolando uma disputa saudável, né, dentro desse sistema e fazer práticas de bonificação que atrelem bônus e resultado dentro do CRM. Então, quanto mais sócios incluírem contatos, maior será a sua produtividade e bonificação dentro do escritório. E Leandro, nosso papo tá bom, mas a gente vai chegando pro final do episódio e para encerrarmos, o que diferencia um escritório que realmente extrai valor no CRM de uma banca que apenas tem um CRM? Bom, o que diferencia é uma pergunta bem interessante. O que diferencia um escritório de advocacia que extrai valor do sistema é o compromisso com o relacionamento estratégico. Então, o escritório precisa entender que, como a gente já comentou anteriormente, não é só um software, é uma ferramenta estratégica e precisa ser olhado dessa forma. O CRM, ele tem muito a agregar dentro do escritório e ele precisa ser olhado dessa forma mesmo estratégica, ou vendo como uma ferramenta de dados importantes para tomadas de decisão e novos passos dentro do escritório. Bacana, Leandro. Muito obrigado pela conversa e por compartilhar com tanta clareza os bastidores e, sobretudo, os desafios, né, que o uso de um CRM traz na rotina dos escritórios. Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado pela oportunidade e permaneça à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me adicionar no LinkedIn, pode conversar comigo através do chat e a gente vai trocando figurinhas. Obrigado. E você, ouvinte, se curtiu o episódio hoje, aproveita e compartilha com colegas que também estão enfrentando desafios nessa jornada de estruturar um CRM que realmente funcione na advocacia. E claro, não se esquece de seguir o Juridicast no seu tocador favorito. Toda semana temos um novo episódio com quem está ajudando a reinventar o mercado jurídico. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 7 da manhã. Até lá!